A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a todos da Igreja Adonai, a paz do Senhor a todos que estão aqui na Igreja Adonai, a você que está nos assistindo através da internet. Nós estamos gravando hoje, mais uma vez, gravando para só botarmos amanhã no... Nós não estamos transmitindo ao vivo hoje, porque está dando um probleminha na conexão daqui da internet. Mas nós estamos gravando para que você possa receber os vídeos todos daquilo que nós estamos aproveitando e dando de ensinamento aqui para a igreja, para você que está junto conosco. Nós queremos agradecer a Deus pela semana que nos deu, uma semana abençoada, uma semana direcionada e dirigida por Ele, para que pudéssemos fazer a vontade dEle. Nós gostaríamos que você já desse um likezinho. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e bote o sininho lá para fazer com que o YouTube possa ver que muitas pessoas estão assistindo, para que possa divulgar para outras pessoas. Nós queremos que você dê o likezinho e aproveite, já que você está assistindo hoje, pode ser pela manhã, à tarde ou à noite, mas que você possa pegar o link e dar para outras pessoas, para que outras pessoas possam também ter essa mensagem no seu coração. Nós vamos continuar aqui com o nosso estudo de Gálatas. Nós iniciamos o livro de Gálatas. Hoje nós vamos ter a parte 4, a parte 3, não é? Que é o Gálatas, parte 3, que é o capítulo 3 de Gálatas. Nós vamos estudar capítulo 3 para que outras pessoas possam entender esse estudo. Saber o porquê, né? Será que falam muito sobre a lei ainda está valendo ou não está valendo? Ah, não, agora não está valendo. O que é que a Bíblia fala em relação a isso? Se temos que seguir a lei, se temos que, somos pela graça de Jesus, pela morte de Jesus que está lá. Então nós temos que começar a verificar isso e tentar ensinar para que você possa entender e explicar para outras pessoas sobre esse ensinamento da lei e da graça de Jesus. Será que Jesus veio, eliminou toda a lei? Então vamos entender isso. Mas antes, vamos lembrar um pouquinho do que nós vimos, né? Vimos que é o livro de Gálatas, escrito por Paulo entre os anos 49 e 51 depois de Cristo, que escreveu aos povos da Galácia. Podemos dividir em 3 partes, mas ele escreveu para o povo da Galácia, não da galáxia. Naquele tempo não existia galáxia, ninguém sabia o que era galáxia. Então é da Galácia. O que é? É uma região ali onde o Paulo fez a sua primeira viagem missionária para tentar levar aos gentios a mensagem. Então, quando Paulo escreveu aos povos da Galácia, né? Vamos dividir o livro de Gálatas em 3 partes. Primeira parte é do capítulo 1 e 2. Paulo defende seu apostolado, está falando sobre isso, porque Paulo não viveu com os apóstolos. Então, como Paulo estava dizendo que era apóstolo de Jesus, se ele não viveu com Jesus no tempo lá, se ele não estava com Jesus, como é que ele não estava vivendo com aqueles discípulos? Como ele recebeu o evangelho? Como ele recebeu o cristianismo? E ele fala que foi através da revelação de Deus. Então, você pode depois verificar no capítulo 1 e 2, né? O verdadeiro evangelho, a confirmação do ministério de Paulo e os conflitos de Jerusalém e Antioquia. Vai mostrar isso, mostra a defesa dele. Segunda parte,
capítulo 3 e 4, defende o cristianismo, a doutrina, a apologia ao cristianismo. Vamos lá na terceira parte, divide os capítulos 5 e 6. Gálatas só tem 6 capítulos. Capítulos 5 e 6 defende a ética cristã, a vida no espírito, na vida cristã que leva às fronteiras, que leva você a lugares inimagináveis, que você vai levar o evangelho a toda criatura, as pessoas que necessitam e precisam. Né? Então, dividimos o livro de Gálatas em 3 partes, e são essas 3 partes, capítulo 1 e 2, segunda parte, capítulo 3 e 4, terceira parte, capítulo 5 e 6. Agora, hoje, entraremos no capítulo 3. Então, no livro de Gálatas, capítulo 3, tem só 29 versículos. Nós vamos ler agora o Gálatas 3, de 1 a 5. Vamos ler Gálatas 3, de 1 a 5. Diz o seguinte: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só queria saber isso de vós: recebestes o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos estudando a Tua palavra. Nós queremos pedir discernimento e entendimento, Senhor, para que a Tua palavra possa fluir nos nossos corações e que nós possamos entender aquilo que Tu queres abrir nos nossos corações. Abençoa todos que estão assistindo, abençoa aqueles da Igreja Adonai, Senhor, que possamos ser abençoados por Ti no entendimento da Tua palavra. Nós louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Paulo começa nesse capítulo 3 chamando de insensatos os Gálatas, né? Que ele vem orientando, ele orientou, ensinou a verdade a vós perante os olhos de que Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre eles. Paulo só queria saber de vós: recebestes o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé, a pregação de Jesus? Ele estava questionando muito sobre isso. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Se Deus tinha dado a eles a graça através de Jesus, agora eles queriam seguir a lei. Por quê? Porque tinham infiltrado alguns judeus que estavam exigindo para que os cristãos da Galácia, eles, além de ter o cristianismo, além de seguir a Jesus, mas só seriam salvos se tivesse os seguimentos da lei, se acompanhasse a lei, se fosse direcionada a lei. E estavam fazendo com que as pessoas se desviassem do caminho para que pudessem agora ser escravo novamente daquilo que eles estavam sendo livres. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo pergunta se eles
estão fazendo aquilo? Será que eles estão recebendo por causa que estavam exigindo que eles cumprissem a obra, a lei, ou se estava vindo pela pregação da fé, pela justificação? Então, nesse momento, começavam a se desviar. Nós falamos, e vamos aqui reforçar, que hoje em dia, tem muitas igrejas e pastores, que às vezes ainda botam jugo pesado nas costas dos cristãos, para que possam ser salvos, para que possam ter a caminhada cristã, mas que seja pesada. Não faça isso, não faça aquilo outro, você não pode fazer isso nem aquilo. Às vezes, exigem do povo, exigem dos cristãos, e aqueles líderes não cumprem aquilo que exigem. Nós temos que pensar um pouco sobre isso. Exigir que as pessoas façam é muito fácil, mas falar a verdade. Paulo vem dizendo: todas as coisas me são lícitas, todas as coisas, eu posso fazer o que quiser, mas ele vem completando esse versículo e vem dizendo: mas nem todas me convêm, nem todas. Então, que você fique bem atento com isso. Nós somos livres de fazermos o que quisermos, porque temos livre arbítrio, mas nem todas as coisas me convêm. Por quê? Porque às vezes eu estou fazendo alguma coisa que seja fora do contexto bíblico, posso estar fazendo alguma coisa que possa ser pedra de tropeço para alguns irmãos, aqueles fracos na fé, que ainda não têm entendimento, que ainda estão tendo alimentos fácil, alimento frágilzinho, não tem conhecimento bíblico, e é por isso que nós nos propomos, através desses estudos, fazer com que você possa se alimentar espiritualmente de uma coisa boa, e que você possa aprender e mostrar a outras pessoas sobre isso. Recebemos a promessa da justificação pela fé, assim como Abraão recebeu a promessa de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 6 a 9, diz o seguinte: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. A promessa que Deus deu a Abraão, ele passou para toda a sua descendência. Foi um desejo de Deus para o homem, para Abraão, quando ele tomou uma posição de seguir e de obedecer a Deus. Essa promessa veio para toda a sua descendência, mas quem seria a descendência de Abraão? Se você for seguir a genealogia de todos os povos que vem na Bíblia, Cristo Jesus também é descendente de Abraão, vem da linha de Abraão, vem da linha de Davi, vem seguindo tudo isso. A promessa de Deus a Abraão veio da promessa do primogênito Isaque. Mas ele teve 2 filhos, não foi o primogênito Isaque. Então, por quê? Foi Ismael. Então, por que veio para Isaque? Deus deu a promessa a Abraão, e mesmo que Ana era estéril, e mesmo Ana tendo dado sua serva Agar, uma egípcia, para seu senhor coabitar com ela, e tendo dado um filho, Ismael.
Então, Sara já estava velha e não tinha mais condições de dar filhos. Mas Deus tinha prometido uma promessa. Essa promessa de que a descendência de Abraão seria grande. Mas como? Até quando Deus disse assim, olha, Ana vai ter um filho. Sara, aliás. Sara vai ter um filho. Então, ele começou a ver, será que vai ou não vai? E ele resolveu obedecer e crer nisso. Deus não separou, não isolou Ismael. Deus também o abençoou. Mas o seguimento de Ismael, por ela ser egípcia, e tinham deuses que eles criam, começaram a desviar dos caminhos de Deus. E Isaac seguiu os preceitos de Deus. Mas a promessa de Deus era para o primogênito de Abraão com Sara. Se olharmos para a genealogia de Abraão, temos a seguinte configuração. Terá, que era pai de Abraão, Terá teve Abraão, Naor e Arã. São os 3 filhos de Terá. Deus deu a promessa a Abraão, numa atitude unilateral. Deus dando ao homem através de Abraão. Não foi Deus dando e pedindo uma troca de Abraão. Olha, eu te dou isso, mas você tem que me dar isso. Não é? Vamos ver lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Não foram as tuas descendências. Não, foi a tua descendência, que foi Cristo. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Preste atenção para que você possa entender. Porque a herança provém da lei, já não provém da promessa. Se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Se você disser que a promessa de ser uma descendência grande e de ser abençoada dependia da promessa, e por que agora os cristãos de Gálatas, da Galácia, estavam exigindo, os judeus, exigindo que tivesse que cumprir a lei de Moisés? A lei de Moisés veio 430 anos depois de Abraão, com Moisés. Logo, para que serve a lei? Para que é a lei? Vamos ver. Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Olha, para que você possa entender. Foi ordenada por causa das transgressões. Quando o povo de Deus saiu do Egito, e houve muitas transgressões, desobedeciam muito, faziam coisas erradas. Então, Deus deu agora a lei a Moisés. Por quê? Por causa das transgressões que eles vinham fazendo.
até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E a quem foi feita? Ao medianeiro. E quem foi o medianeiro? Cristo Jesus. Então, fica bem entendido. Por que que nós, hoje, no nosso tempo, temos o Código Penal, leis que definem qualquer transgressão que o homem fizer, ele tem o Código Penal brasileiro para que possa ser punido ou então possa determinar como o homem deve se comportar para não ser atingido. A lei veio por causa do comportamento do homem. E justamente agora, antes que viesse Cristo para justificação, nós teríamos que obedecer à lei de Moisés. Por quê? Porque nós teríamos que agora obedecer, fazer se cumprir aquilo que Deus mandou. Nessa aliança, ou nessa promessa que Deus fez agora através da lei, não foi mais unilateral, onde Deus deu a Abraão. Agora, Deus deu na condição ao homem para que ele pudesse fazer e ele pudesse cumprir a lei para ter um caminho com Deus. Tinha que cumprir a lei. Antes de quê? De que Jesus viesse morrer na cruz. Antes que viesse o medianeiro. Antes que viesse aquele que morreu por nós para nos dar a salvação através da fé e através da justificação. Mas assim todo o sacrifício de Jesus cairia por terra. Não. Mas assim, se fosse para nós seguirmos a lei, todo o sacrifício de Jesus cairia por terra. Não. Gálatas capítulo 3, versículo 21. Diz o seguinte: logo, a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Se tivesse, seria pela lei, e não por Jesus. Gálatas 3, 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. E não foi pela lei, foi através de Jesus. E por que a lei foi entregue? Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 23 e 24, diz o seguinte: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Nós estávamos seguros, guardados através da lei, antes que viesse através da salvação de Cristo Jesus. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Oh, glória a Deus! Aqui está um ensinamento de que a lei, ela existiu para que pudéssemos trabalhar e obedecer. A lei foi uma aliança que Deus fez conosco, mas que nós tínhamos que obedecer. Mas a promessa que Deus deu a Abraão foi que uma promessa unilateral. Deus deu para ela. Nós também poderíamos pegar essa promessa, mas através do seu descendente, através daquele que iria justificar, aquele que estava no meio, preparado para cumprir toda a lei e fazer com que a lei continuasse, mas que nós não pudéssemos viver mais sobre a lei, e sim sobre a justificação pela fé através de Cristo Jesus. Depois que a lei cumpriu-se com Cristo,
todos agora passamos a ser filhos de Deus através da fé. Gálatas, capítulo 3, versículo 25 a 29. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livres, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Você entendeu agora que a lei não veio desfazer nada, ela veio se cumprir. Se você for olhar, quando Jesus fala sobre a lei, ele vem dizendo lá, olha, o que é que diz a lei? Não adulterarás. E o que é que ele diz agora? Se você pelo menos olhar para alguém, ou quiser, ou tiver interesse, você agora não é só você lutar, mas só em pensar você estaria pecando. Então, a lei, ela veio para que pudesse se cumprir através de Cristo Jesus. E através dessa promessa de Abraão, para termos a justificação pela fé, foi dado de graça através de Jesus. E por isso, nós somos de Cristo, então somos descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa que Deus deu lá a Abraão. No versículo 29, confirma a promessa que Deus fez a Abraão. Então, se você tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e você foi batizado, simbolizando a sua morte e ressurreição, você agora é um filho de Deus, é de Cristo Jesus, é justificado pela fé. Agora, você é descendência de Abraão, e a descendência de Abraão toda foi abençoada por Deus, e nós também somos abençoados por Deus. Capítulo 3 fala sobre isso, sobre a lei. Não desfazendo da lei, mas mostrando o intuito da lei, o porquê que a lei veio, qual o motivo da lei ter vindo. Então, nós queremos agora sermos justificados pela fé. Lembrando que Paulo sempre está no capítulo 3 e 4 defendendo o cristianismo. Nós vamos, na semana que vem, estudar no capítulo 4, que você possa já começar a ler, possa ter o entendimento. Nós vamos tentar, versículo por versículo, estudar e entendermos aquilo que Paulo vinha falando para os irmãos da Galácia. O que é que ele queria nos ensinar? O que é que ele estava falando? A carta que ele mandou para Gálatas. Então, você pode muito bem aprender com essa carta o ensinamento que ele teve em relação ao povo, do comportamento do povo que estava acontecendo. Veja hoje nas igrejas, veja hoje nas seitas, veja hoje nas religiões e veja se verdadeiramente estão seguindo pela justificação, pela fé em Cristo Jesus, porque vivemos pela graça. Graça, agora Deus deu o seu Filho para morrer no nosso lugar, para nos dar vida e vida em abundância. O que é que você está querendo hoje? Que você possa ter entendido, ter um entendimento sobre isso. Deus nos deu de graça isso. Não para que possamos fazer coisas para merecermos. Não. Ele nos dá de graça,
porque Ele nos amou primeiro e nós temos que amá-lo agora. Não é dizer para que você possa fazer o que você quiser e ter a liberdade ou a libertinagem de querer fazer porque você já se acha salvo, já é justificado ou não. Deus quer viver com você um período de santidade. Estamos sempre dizendo aqui, não esqueça isso, não desista de Deus, porque Deus não desistiu de você. Queremos que você possa tomar uma posição hoje, depois que você está assistindo esse vídeo, que você possa orar, ter um momento de oração a Deus, e poder pedir entendimento, e poder compreender a palavra dEle, para que você possa entender. Os tempos estão passando, estamos muito próximo da vinda de Jesus. Já muito tempo atrás, já vinham falando da vinda de Jesus, os profetas vinham falando da vinda de Jesus, só que agora está bem próximo, bem próximo. Comece a investigar. Houve um terremoto, agora há pouco tempo, na Turquia, e na Turquia ficaram abismados, porque houve terremoto, houve vários acontecimentos, houve guerras, e quando houve o terremoto, começaram a minar, por causa das fendas que saíram nos rios, começaram a minar como se fosse sangue saindo da terra, sangue nos rios. E a palavra de Deus vem dizendo que seriam rios transformados em sangue. Então, começamos a entender que os sinais já estão acontecendo. E como nós poderemos estar atentos? Como? A palavra de Deus diz o seguinte, que erreis em não conhecer as Escrituras. Se não sabemos, se não estamos atentos, é porque nós não temos conhecimento. E precisamos ter conhecimento daquilo, dos tempos que Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Por isso, acorde, prepara-te para a vinda dele. Nós queremos orar por você agora, para que Deus possa abençoar a sua vida. Queremos que Deus lhe dê o entendimento, queremos que Deus lhe dê a compreensão, queremos que Deus lhe abençoe, no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por todos que estão vendo esse canal, Senhor, estão vendo esse vídeo. Nós agradecemos, Senhor, porque sabemos que a tua palavra não volta vazia, Senhor. Por isso que tu está tocando no coração dessa pessoa que está ouvindo agora nesse momento. Nós pedimos que tu possas transformar essa vida e que ela possa ter conhecimento da tua palavra. Não sei quem é, Senhor, não sei como se comporta, mas tu conheces o coração de cada pessoa, Senhor. E te peço no nome de Jesus, que tu possas abençoar e dar salvação. Mostra o teu amor, a tua graça para essa pessoa, para os seus familiares. Abençoa, Senhor. Nós pedimos também, Senhor, uma semana abençoada, uma semana direcionada e dirigida por Ti. Nos abençoa, nos guia e faz a Tua vontade em nossa vida, Senhor. Nós pedimos uma bênção especial pelos nossos vizinhos da frente aqui da Igreja Adonai, pelos vizinhos da direita, da esquerda, pelos vizinhos desse conjunto, Senhor. Que Tu possas fazer com que eles possam entender a Tua palavra, possam ouvir a Tua palavra, possam aceitar a Ti como Senhor e Salvador, para que Tu possas também dar a graça da salvação para cada um deles. Muito obrigado, Deus. Nos dá uma semana abençoada. Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos que você possa também ser muito abençoado. Queremos que você dê um likezinho, confirme o seu like, veja se o seu like foi dado, ainda está lá ativo. Se você não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para que possa ter as notificações quando nós formos colocar vídeos. Nós agradecemos a Deus muito e dependemos de Deus. Olha, não esqueça, não desista de Deus. Deus não desistiu de você. Uma graça de Deus para a sua vida,
Que Deus possa abençoar, que Deus possa te guardar. Nós louvamos a Deus. Tenha uma ótima semana, uma semana abençoada. E até a semana que vem. Aleluia, Senhor.